Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, capaz do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, né? O hino da harpa que foi louvado nessa noite, já me chamou a atenção ali, a última estrofe, que diz, renovado em força seremos. E eu gosto muito quando Deus ele confirma a palavra dele nessa noite, irmãos, porque é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre o renovo das forças que nós precisamos muitas vezes. Vamos falar nessa noite que Deus ele dá força aos cansados. Quero convidar a igreja, toda a igreja, para nós abrirmos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, que é uma passagem bastante conhecida. Creio que todo cristão, todo crente que lê a Bíblia, já tem até memorizado, né? O que diz Mateus 11, versículo 28. E nós vamos ler do 28 até o 30. No título aqui da minha Bíblia diz, repouso para os cansados. E o título da pregação que Deus colocou no meu coração é força aos cansados. Mateus 11, 28. Perdão, Mateus 11, versículo 28 até o versículo 30. Confesso que eu já estava com saudade da igreja, irmãos. Estava com saudade, irmãos, da igreja. Parece que tem uns 2 meses que não piso o pé aqui, irmãos. E realmente é nessas horas que a gente agradece ao Senhor, né? Senhor, como é bom ter uma casa de oração. Porque a Bíblia fala que vai chegar um tempo em que muitos vão procurar a palavra de Deus, mas não encontrarão mais. Andarão por aí desesperados atrás da palavra, atrás de uma igreja aberta, irmãos, e não vai ter mais. Então nós temos que aproveitar realmente essa oportunidade enquanto nós podemos, irmãos. E eu creio que quem aproveita essa oportunidade agora vai ter uma oportunidade eterna também de estar do lado do nosso Senhor. Agora, quem rejeita essa oportunidade de buscar a Deus, irmãos, é algo preocupante que as pessoas têm que se atentar ao perigo que estão correndo e cabe a mim e a você alertar, né? Através da pregação da palavra. Mateus 11, 28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite com o coração agradecido ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, hoje nós queremos falar disso, que Deus, ele é um Deus que renova as nossas forças. A palavra aqui começa falando sobre um cansaço. E esse cansaço, será que esse cansaço que Jesus está falando aqui, quando Jesus fez esse convite, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, será que esse cansaço está falando de um cansaço físico? Não. A própria palavra de Deus, a própria passagem que nós lemos aqui, vai nos explicar que cansaço é esse. Que cansaço é esse? Será que é o cansaço do corpo? Aqui no versículo 29 diz, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para o seu corpo. Para o seu corpo, irmãos? Não, né? Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então veja que esse cansaço que a palavra de Deus está falando aqui, não é um cansaço físico, não é um cansaço exterior. Esse cansaço é um cansaço da alma. É um cansaço interior. Porque muitas vezes nós podemos nos sentir cansados. Pastor, o que pode nos cansar? O que pode cansar a nossa alma? Irmãos, várias coisas podem cansar a nossa alma. Por exemplo, as nossas emoções. Se as nossas emoções estiverem abaladas, se as nossas emoções estiverem desequilibradas, nós vamos ficar com a nossa alma cansada e, consequentemente, isso vai refletir também nas nossas vidas. Então veja, emoções abaladas, às vezes sentimentos destroçados, sentimentos destruídos, isso pode nos cansar interiormente. Preocupação, a preocupação pode ou não pode tirar as nossas forças? Quantas vezes nós não nos sentimos sem forças, irmãos? Foi pregado aquele tema, né, também no domingo, pastor Everaldo pregou mais ou menos sobre isso também.
sobre perder as forças, quantas vezes nós não nos sentimos cansados. E eu creio que eu até entendo porque que o pastor colocou esse tema este ano, porque é um propósito também de um ano de oração que está tendo lá na Resgate, né? Eu até entendo porque que o pastor colocou esse tema que o poder de Deus se renova na nossa fraqueza, porque muitas vezes, irmãos, as preocupações, as lutas, as tribulações podem tirar as nossas forças, e aí nós precisamos recarregar as nossas forças aonde? Na presença de Deus, buscar essa força em Deus. Até coloquei lá no grupo, né? Deus é nossa força. Porque, irmãos, o pastor Everaldo, ele está ali na frente da obra. E hoje em dia eu sei o que ele passa, porque hoje em dia nós estamos na frente da obra também. E a nossa luta é essa. A nossa luta é para manter as portas abertas. A nossa luta é para fazer a obra de Deus sem desanimar. A nossa luta é para fazer a obra de Deus, irmãos, sem desistir. E muitas vezes passamos dificuldades. Preocupação em manter as contas da obra. Preocupação porque muitas vezes falta trabalhadores para a obra de Deus. Preocupação porque muitas vezes, irmãos, precisamos ali avançar e às vezes vem as dificuldades. Então eu entendo o que o pastor Everaldo colocou aquele tema ali. Porque eu já enfrentei lutas naquele ministério também, enfrentei as lutas que ele enfrenta também, juntamente com ele naquele ministério. Enfrentamos luta nesse ministério também e eu sei como é que é. No dia de festa é tudo maravilhoso, né? Dia de festa é a coisa mais linda, muita gente, todo mundo animado. É igual quando teve a festa aqui de aniversário aqui da igreja também, irmãos. É maravilhoso. É gente que falta até cadeira. Mas, irmãos, e quando acaba a festa? Quando acaba a festa, é sempre os mesmos guerreiros que vão ficar lutando pela obra. Então, irmãos, nós passamos por isso. Então, nós precisamos renovar nossas forças com Deus. Agora, preste atenção. Preocupação pode tirar as nossas forças também. Preocupação, ansiedade, os cuidados dessa vida. Outra coisa que pode também tirar as nossas forças, irmãos, é a maldade que entrou no mundo, né? É o pecado que tomou de conta da nossa natureza humana. Isso também tira as nossas forças. Isso tira as forças do cristão, as decisões erradas, as escolhas erradas. Então Jesus aqui, ele começa fazendo um convite, e esse convite não faz acepção de pessoas. Jesus, ele fala aqui, ó, vinde a mim todos vós, sem acepção de pessoas. Irmãos, pode ser o ladrão, pode ser o drogado, pode ser a prostituta, pode ser o maior pecador do mundo. Mas se está cansado e está sobrecarregado, é só ir de encontro a Jesus, que Jesus, ele pode dar alívio para a alma de qualquer um. E aqui a palavra de Deus é interessante porque fala duas coisas. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, e não somente os cansados, mas os sobrecarregados também. Uma coisa é você estar cansado. Outra coisa é você estar sobrecarregado. O cansaço, quando você tem ali um momento de repouso, um momento de refrigério, o cansaço passa. O cansaço é algo que você pode vencer. Agora, quando você está sobrecarregado, é um peso a mais. É algo a mais, irmãos. Uma carga você pode suportar. Agora, uma sobrecarga você não consegue suportar. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós temos a capacidade de levantar uma certa quantidade de peso. Passou daquilo ali, a gente não consegue mais. Todos nós temos o nosso limite. Então, carga é aquilo que você pode suportar. Agora, sobrecarga é aquilo que já passa das suas forças e você não pode suportar. O único que pode nos ajudar a superar as sobrecargas é o nosso Deus, irmãos. E nós vamos aprender aqui como que ele faz isso. Então, note que se a nossa mente também estiver atribulada, estiver cansada, isso vai refletir no nosso corpo também. Isso vai refletir no nosso vigor, isso vai refletir na nossa vida física também. Existe algo que se chama somatização. Sabe o que é somatização? Somatização é algo que começa interno. É algo que vem do interior. Uma enfermidade, ou até mesmo um cansaço interior. Isso vai acabar refletindo no seu corpo. Irmão, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter mais vigor. Nós vamos ter mais ânimo. Nós vamos ser mais avivados. Mas se a gente estiver vazio do Espírito Santo, é aquela fraqueza, irmãos. É como o pastor também fala, né, lá na rádio, lá, o pastor Everaldo. O crente galinha da Angola, que está o tempo todo, tô fraco, tô fraco, tô fraco.
E o pastor, ele prega mesmo. Ele fala, uma coisa é você passar algum momento fraco, agora ficar fraco pro resto da vida. Irmãos, e nós temos aquele que renova as nossas forças, que é o nosso Deus. Então Deus, ele não nos julga. Ele fala, você está cansado? Você está sobrecarregado? Vinde a mim, que eu vou te dar alívio. Eu vou dar refrigério, vou dar refrigério para a sua alma, eu vou descansar a sua alma. Eu, quando estava no mundão, eu passei um momento que eu estava cansado. Cansado de sofrer, cansado das pessoas falarem mal de mim, cansado das pessoas me chamarem de pé inchado, cansado das pessoas não dar nada por mim, cansado de arrumar briga com todo mundo, cansado de viver nas farras, cansado de andar com amizades, irmãos, que não gostavam de mim realmente, que só estavam interessados em algo que eu poderia oferecer. No mundão, eu estava cansado. Pouco antes de eu me converter, eu passei um bom tempo, irmãos, eu creio que eu não sei, né, que eu não fui no médico, mas eu estava ali com alguns sintomas de depressão, porque eu estava muito triste. Estava com uma tia doente, estava com um irmão encarcerado, estava tendo problemas na família, problemas no casamento, estava tendo problemas também no meu trabalho. Todo lugar que eu ia era problemas, irmãos, porque eu estava no mundão fazendo tudo que o diabo gostava. Então eu estava cansado. Mas, irmãos, a partir do momento, eu lembro como se fosse hoje, era um domingo. Era um domingo e o pastor estava pregando sobre a volta de Jesus. Tinha passado por muitas coisas. Quando o pastor Esdras, né, fez o convite, fez o chamado, falou assim, ó, quem nessa noite quer aceitar Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador? Na hora eu não tive coragem, eu queria ir, mas não estava tendo coragem. Eu estava, sabe o que, irmãos? Eu estava com vergonha. Estava com vergonha de ir lá na frente, mas queria ir. Mas algo ainda estava me prendendo. Mas aí Deus usou meu irmão, o pastor Fernando. O pastor Fernando levantou para ir lá na frente. Quando o pastor Fernando levantou, eu tomei coragem e fui também. Falei, meu irmão está indo, eu também vou. Irmãos, eu cheguei lá na frente, eu ainda estava com aquele turbilhão de sentimentos dentro de mim, né? Mas quando o pastor começou a orar pela minha vida, e a última frase que ele falou foi essa frase: William, repita comigo. E eu comecei a repetir. Ele falou, fale comigo, Senhor. E eu repeti, Senhor. E ele disse, escreva o meu nome no livro da vida. Aí eu repeti isso, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Irmãos, quando eu terminei de falar essa frase, a igreja toda começou a aplaudir, chorar, naquela alegria que eu estava entregando minha vida para Jesus. Quando eu voltei para o meu lugar, parecia que eu já estava flutuando, irmãos. Não estava nem vendo ninguém. Não conseguia nem enxergar ninguém na igreja. Parecia que eu estava voltando para o meu lugar flutuando. Sabe por quê? Aquele fardo pesado que estava sobre as minhas costas, Jesus arrancou. Aquele peso que eu não estava conseguindo suportar mais, sabe o que Jesus fez? Tirou das minhas costas aquele peso. Voltei chorando, voltei me aquebrantando. Do outro dia eu fui para o meu serviço dirigindo no carro, coloquei ali um louvor, irmãos, e fui me arrepiando todo. Aí eu falei, isso deve ser a presença do Espírito Santo que os crentes tanto falam, né? Me arrepiando e chorando, irmãos, aquele fardo foi tirado. Então Jesus diz isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas, irmãos, infelizmente tem muitas vidas que estão cansadas, muitas vidas que estão fracos e não estão se levantando para buscar o Senhor, porque é necessário nós irmos até Ele. Ele, nessa passagem, ele não falou assim, não, eu vou até você, não, ele falou, vinde a mim, vinde a mim. Esse é o convite que Deus está sempre fazendo às pessoas. Às vezes a pessoa pensa que é o pastor, às vezes a pessoa pensa que é a missionária Raimunda, às vezes os irmãos pensam que é a diaconisa Osmarina que está chamando, às vezes as pessoas pensam, né, que é a nossa diaconisa Irenilde que está convidando. Irmãos, é o próprio Espírito Santo que convida, é o próprio Jesus Cristo que está falando, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu quero aliviar esse fardo da sua alma. Às vezes eu recebo ali mensagens. Quando eu trabalhava no rádio ali também, eram muitas mensagens, pastor, estou fraco, o que eu faço, pastor? Falo, olha, eu tenho um versículo que eu gosto de falar muito, que é o versículo de 27, versículo 14, Salmos 27, versículo 14, que diz assim, espera pois no Senhor. Aí a pessoa já fica tranquila, esperar em Deus, então tá bom, vou ficar aqui paradão. Não, mas não termina aí. A Bíblia fala, espera pois no Senhor, esforça-te e eu fortalecerei o seu coração. É necessário esforço, irmãos. Aqui Jesus, ele promete um descanso. Mas você sabia que é necessário se esforçar para descansar?
Primeiro você tem que se esforçar, depois é que vem o esforço, o descanso. Esse esforço é de buscar a Deus, porque exige renúncia. Exige renunciar à nossa vontade, exige renunciar à nossa zona de conforto. Irmãos, a zona de conforto está sendo o maior perigo que muitos estão enfrentando. É a zona de conforto, é o comodismo. Quem acompanhou o estudo bíblico, teve uma passagem ali que me chamou muita atenção, uma parte do estudo bíblico, que foi aquela parte que Deus já queria lhe libertar aquele povo. Deus já tinha dado uma ordem ali para o rei Ciro, fazer um decreto para aquele povo ser liberto, para aquele povo voltar para Jerusalém, para adorar o Senhor. Mas vai dizer que o povo preferiu ficar em Babilônia. Sabe por quê? Porque em Babilônia era mais cômodo. Por que muitos não estão voltando para a presença do Senhor? Por que muitos não estão voltando para a igreja, irmãos? Porque ficar no mundão está sendo mais cômodo. Ficar na frente de uma televisão está sendo mais cômodo, irmãos. Ficar sem ter que fazer a obra do Senhor, sem ter que orar, sem ter que se envolver com a obra de Deus, está sendo mais cômodo. Mas eu quero dizer, irmãos, a zona de conforto é o maior perigo que a humanidade está enfrentando. A pessoa pensa, não, está tudo certo, não está acontecendo nada, estou aqui tranquilo, está tudo certo. Aquele povo ali, que estava ali liberado para voltar para Jerusalém, aquele povo pensou que estava tudo certo. Não, aqui está bom, a cidade está boa, nós estamos prosperando, porque Babilônia representa o mundo. Mas ali vai dizer, irmãos, que chegou um momento que outro rei deu um decreto, né? Aquele rei ali que foi influenciado por Amã. Aquele rei deu um decreto e o decreto era que se matasse todos os judeus. Está vendo? E aqueles que estavam na zona de conforto? O decreto foi para que se matasse todos os judeus. Então a zona de conforto é um perigo. Para nós entrarmos no descanso, nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso. Agora nós podemos perguntar, tá bom, pastor William, mas como que eu posso descansar no Senhor? Como é possível descansar, obter esse descanso da nossa alma? Porque a nossa alma muitas vezes ela está atribulada. O salmista, ele disse assim, ó, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Às vezes nossa alma fica ou não fica perturbada por algum problema que às vezes nós estamos enfrentando, irmãos. Alguma tristeza, alguma chateação, alguma preocupação. Nossa alma fica perturbada. Irmãos, foi antes de ontem. Antes de ontem, cheguei ali no espelho, né? Como esses dias eu não vim para a igreja esses dias, né? Desde domingo, né? Que a gente não vem para a igreja. E ali eu fiquei esses dias tudo sem fazer minha barba. Fiquei os dias tudo ali sem fazer a barba. Aí eu fui ali no espelho, irmãos, quando eu comecei a olhar no espelho assim de pertinho mesmo. Irmãos, eu olhei, a minha barba está ficando toda branca. Irmão Jonathan está cheio de pelo branco já na barba. Barba toda branca assim, eu falei, misericórdia, Senhor, estou ficando velho mesmo. Estou ficando velho mesmo. É, irmãos, porque quanto você menos assusta, nem eu tinha reparado que tinha tanto pelo branco assim na barba. Aí eu falei, rapaz, acho que os pastores, eles envelhecem mais rápido mesmo. Eu via falar disso, né? Ih, pastor, agora cabelo branco vai vir mais rápido. Irmãos, e não é que é verdade mesmo? Então veja, sabe o que é isso? Isso não começa no exterior não. Às vezes eu estou cansado e a gente pensa, não, eu estou com cansaço físico, cansaço no corpo. Irmãos, muitas vezes isso começa no nosso interior. Às vezes falta o poder do Espírito Santo, o vigor que vem do Espírito Santo, irmãos, para tirar toda essa tranqueira do nosso corpo também. Espantar tudo. Como eu falei para os irmãos, às vezes quando eu estou tomando banho ali, irmãos, às vezes eu estou tomando banho, e é tão bom, né, irmão, você chegar, poder tomar um banho, estar suado ali, você toma um banho, você se limpa, você passa um sabonete ali, e às vezes eu falo para Deus, Deus, assim como essa água está limpando o meu corpo, que a água da vida limpe a minha alma e limpe o meu espírito também, Senhor. Assim como esse sabonete está tirando a sujeira, Senhor, que o teu sangue tira todo o pecado, toda a sujeira da minha alma e do meu espírito também, Senhor. E eu me sinto bem quando eu oro assim, irmãos. Saio do banheiro ali mais animado, né? Porque a palavra de Deus nos consola e nos conforta, irmãos. A oração nos dá vigor. Agora, se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, irmãos, se eu não buscar o Senhor, vou estar sempre fraco na caminhada. Foi antes de ontem. Antes de ontem, eu voltei aí no monte, porque o irmão Jesuíno, né? Esses dias o irmão Jesuíno falou assim, nossa, pastor, estava tão bom quando a gente estava indo no monte. Falei, irmão Jesuíno, mas já voltou o colégio, né? Já voltou as aulas. Aí eu fico cismado de ir lá no monte e a pista ficar engarrafada, aquele monte de carro, e a gente se atrasar. Só que aí eu fui observando, Deus é tão bom que o trânsito está tranquilo esses dias. Aí o irmão Jesuíno deu
deu a ideia na segunda-feira. Pastor, eu estava tão bom lá no monte, eu falei, então tá bom, amanhã nós vamos voltar para o monte. Irmãos, e na terça-feira, eu confesso que eu acordei meio assim desanimado, né? Acordei meio assim jururu. Aí eu fui para o monte com o irmão Jesuíno. Quando eu cheguei lá no monte, demos aquelas voltas lá, demos umas voltas, oramos. E aí eu lembrei de uma música. Essa música é a música do Voz da Verdade. Essa música, não vou cantar porque eu não sei cantar, mas eu vou declamar essa música. Essa música diz assim, ó: renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Renova-me, Senhor, eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Eu lembrei desse louvor. Aí quando nós terminamos de orar, entramos no carro, eu coloquei esse louvor, irmãos. E eu tinha orado para Deus, eu falei, Senhor, quantas vezes nós passamos tempo sem sentir muitas vezes assim, aquele primeiro amor que nós sentimos quando nós entregamos nossa vida para o Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós não nos sentimos secos na presença do Senhor, às vezes até frios na presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala do vale dos ossos secos, não fala? A Bíblia não fala do vale dos ossos secos? Às vezes nós estamos como o vale dos olhos secos, né? Sem conseguir chorar na presença do Senhor, sem se aquebrantar, porque às vezes é tanta coisa, né, irmão? Vamos falar a verdade? Às vezes é tanta coisa que vem, que a gente fica duro, a gente começa a endurecer. Aí a gente pede o renovo para Deus, a gente pede para Deus nos renovar. E naquele dia eu pedi, eu falei, Senhor, renova as minhas forças, Senhor. Me dá uma nova unção, Senhor. Renova a tua presença dentro de mim. Aí eu coloquei aquele louvor. Irmãos, quando eu coloquei aquele louvor, comecei a me arrepiar todo. Começou a sair lágrima nos olhos. Eu pensei, tomara que o irmão Jesuíno não olhe para mim agora. Dirigindo, olhando para frente, eu falei, tomara que o irmão Jesuíno não olhe para mim. Começou a sair lágrimas dos olhos, sabe por quê? Porque Deus renovou as minhas forças naquele dia, irmãos. Aí acabou o louvor, o irmão Jesuíno falou, nossa pastor, mas esse hino é lindo, né? Eu creio que é porque o Espírito Santo nos visitou de uma forma sobrenatural naquele dia, irmãos. Porque nós precisamos buscar. Às vezes nós estamos na igreja e às vezes nós corremos o risco de estarmos frios, secos, duros, com tantas lutas. Aí nós precisamos buscar, sabe o quê? O aquebrantamento. Olha só uma passagem que a Bíblia nos ensina uma coisa interessante. Quando Jesus, ele foi preso pelos soldados. Os soldados prenderam Jesus. Aí o que Pedro fez? Pedro foi ali ficar próximo de Jesus, mas Pedro não queria ser visto quando prenderam Jesus. Aí Pedro ficou ali observando. Pedro estava perto. Ele estava perto porque ele conseguia ver Jesus. Só que ele não queria estar tão perto, porque se ele estivesse tão perto, os soldados poderiam prender ele também. Porque, irmãos, estar próximo de Jesus traz os seus desafios também, traz as suas lutas também, traz até os seus perigos também quando nós estamos próximos de Jesus, irmãos. Então Pedro estava perto, mas não estava tão perto assim. Aí sabe o que aconteceu? Depois os soldados descobriram Pedro, chegaram até Pedro e falou assim, você conhece ele também? Aí o que Pedro fez? Negou Jesus. Não conheço, nunca ouvi falar, não sei quem é. Aí o soldado falava, você fala igual a um deles, você também fala igual a ele, você anda igual a ele, Pedro. Não conheço. O que Pedro fez? Pedro negou Jesus. É isso que acontece, irmãos. Muitas vezes nós até queremos estar perto de Jesus, mas se nós não estivermos próximos o suficiente de Jesus, nós corremos o risco de lá na frente negar Jesus também. Porque às vezes, irmãos, nós podemos levar a nossa vida assim, não, do jeito que eu estou tá bom, não preciso buscar mais, eu estou perto de Jesus. Não estou tão perto assim, mas estou perto de Jesus. Aí corre o risco, irmãos, da gente negar ele lá na frente. Pedro negou Jesus, mas depois sabe o que acontece? Jesus voltou a se aproximar de Pedro quando ressuscitou, e Pedro foi até o encontro de Jesus. Quando Pedro foi ao encontro de Jesus, Pedro renovou as suas forças, irmãos, e Pedro foi restaurado. Se nós não estivermos próximos o suficiente, é perigoso a gente chegar a negar Jesus também. Então por isso que nós temos que estar próximos. Pastor William, mas então como que eu posso ter a minha mente, a minha alma, como que eu posso ter as minhas forças renovadas? Aí o versículo 29 vai dizer aqui, ó, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Duas coisas aqui, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus ele falou, o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Agora nós temos que entender isso. Quando Jesus fala, tome sobre vocês o meu jugo, sabe o que Jesus está propondo?
Jesus está propondo uma troca. Jesus ele está falando, o seu jugo é pesado. Me dê o seu jugo que eu carrego para você. Que eu vou te dar o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Agora, por que o nosso jugo é pesado e o jugo de Jesus é leve, irmãos? O nosso jugo é pesado porque o nosso jugo, irmãos, ele está contaminado pelo pecado. Mas o jugo de Jesus é santo. O nosso jugo, irmãos, muitas vezes traz culpa, mas o jugo de Jesus traz perdão. O nosso jugo traz muitas preocupações, mas o jugo de Jesus traz fé. O nosso jugo muitas vezes traz fraqueza, falta de forças, mas o jugo de Jesus traz todo o poder que nós precisamos. O jugo dele é santo, o jugo dele é puro, o jugo dele traz verdade. Então, irmãos, o jugo dele é leve, não significa... Porque Jesus também, se você for olhar bem, Jesus ele se esforçou muito quando esteve nessa terra. Jesus estava sempre ali pregando, ensinando, curando, jejuando. Às vezes Jesus ficava ali atendendo aquele povo o dia todinho. E quando chegava o fim da tarde, no lugar de Jesus ir descansar, Jesus ainda ia para o monte orar. E orava a madrugada toda. Então Jesus ele trabalhou bastante. Não significa que o jugo leve é que não vai ter esforço. Não, o jugo leve, ele traz esforço também. Não significa que o jugo leve não vai trazer lutas. O jugo leve, irmãos, ele vem com lutas também. Jesus não nos prometeu dar descanso das lutas. Jesus nos prometeu dar descanso nas lutas. E nos prometeu que nós vamos vencer com ele, irmãos. Então Jesus falou, tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Pastor William, mas aprendeu o quê? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar descanso para as suas almas. Está vendo, irmãos? Duas virtudes que podem dar descanso para a nossa alma. Humildade e mansidão. Mas nós precisamos aprender o que é humildade. Porque às vezes a pessoa pensa que humildade, né, é ser feito de bobo, todo mundo passar para trás. Ou às vezes a pessoa pensa que humildade é ser coitadinho, andar maltrapilho. Não, humildade não é isso, irmãos. Humildade não é pensar menos de si, mas humildade é pensar menos em si. Humildade, irmãos, nos dá tranquilidade. Porque a humildade, com humildade nós vamos ser obedientes. Com humildade nós vamos ser submissos. Com humildade nós não vamos querer ser melhor do que ninguém, ficar disputando com ninguém. A humildade, irmãos, ela nos traz descanso para a nossa alma, sabe por quê? Se tiver alguém que é mais do que eu, não vou me importar com isso. Se tiver alguém que é mais abençoado do que eu, não vou me importar com isso. Eu não vou ficar entrando em disputas, porque eu vou ser uma pessoa tranquila com Deus. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui no Salmo 131. Salmo 131 diz uma coisa interessante, irmãos. Isso aqui eu entendo que é humildade que nós precisamos para ter descanso. Salmo 131 diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. E a minha alma é como essa criança. Então, olha só, isso é humildade. Não querer coisas grandiosas, maravilhosas demais para nós, não, irmãos. É se contentar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A humildade, ela nos tira o orgulho. A humildade, ela nos tira o ego. A humildade, ela nos tira o eu. Ela nos tira a arrogância. Nós vamos ser uma pessoa tranquila. Isso é a humildade. Jesus, ele era humilde. Jesus, muitas vezes, as pessoas queriam proclamar ele como rei, e no lugar dele se exaltar, não. Muitas vezes ele até fugia para as pessoas não ficarem exaltando ele. Isso é a humildade. A humildade traz descanso para a alma. Já viu aquela pessoa que nunca quer perder nada? Aquela pessoa que quer sempre disputar, que quer sempre ser melhor? Essa pessoa nunca tem paz. Por quê? Ela sempre quer disputar, ela sempre quer ser melhor do que a outra. Então ela nunca vai ter paz. E na igreja isso é um perigo. Porque, por exemplo, se a pessoa louva e vê alguém louvando melhor do que ela, essa pessoa vai ficar atribulada ali, ó. Vai vir inveja, vai vir tudo. Mas a humildade não. A humildade, quando a pessoa está louvando melhor, a pessoa vai falar, glória a Deus, que louvor lindo. As pessoas que pregam na igreja, irmão, se vê alguém pregando melhor e quiser disputar, não for humilde, vai ficar ali perturbado. Mas quem é humilde, irmãos, quando ouve uma pregação
melhor do que a sua, vai dar glória a Deus. Ô, palavra abençoada, que palavra maravilhosa. A humildade dá descanso para as nossas almas. Outra característica que dá descanso para as nossas almas, mansidão. Pastor William, o que é mansidão? É deixar todo mundo me fazer de bobo? É deixar todo mundo pisar em cima de mim? Não, isso não é ser manso, irmãos. Isso é ser bobo, né? Isso não é ser manso, isso é ser besta, né, irmãos? Deus não nos chamou para sermos bestas. Sabe o que é mansidão, irmãos? Mansidão é uma força sobre controle. Mansidão é uma força sobre controle. Já viu aqueles cavalos selvagens? Cavalo selvagem, né? Ninguém consegue montar um cavalo selvagem. Colocar uma sela no cavalo selvagem, irmãos, ninguém consegue. Mas aí vem o domador. O domador começa ali a usar algumas estratégias, começa a usar ali algumas experiências, algumas técnicas que ele tem, né? Quando vê que não, o cavalo ficou mansinho, mansinho. Aí o domador coloca a sela em cima do cavalo e consegue montar no cavalo. Então eu pergunto, o cavalo deixou de ser forte? Não, né? Mas a força dele está sob controle. O cavalo deixou de ser corajoso, selvagem? Não, irmãos. Mas essa selvageria, essa coragem está sob controle, está equilibrada. Mansidão é você usar a sua força na hora certa e na proporção certa. Isso é mansidão. Porque senão a pessoa vai pensar, não, mansidão é se alguém vir e chegar e me humilhar e eu tenho que aguentar tudo. Não, irmãos, isso não é mansidão. Mansidão é você ter a sabedoria de agir do jeito certo e na hora certa. Isso é mansidão. Jesus Cristo, ele era manso e ele era humilde de coração. Mas quando os vendilhões do templo estavam vendendo as coisas lá na frente do templo, o que ele fez? Ele pegou o chicote e começou a derrubar as mesas tudo, não foi? Ele pegou o chicote e começou a quebrar tudo, derrubar tudo. Então note que Jesus ainda permaneceu com a sua autoridade, com a sua força, com a sua coragem, só que ele era manso e humilde de coração. Nós temos que ter essa mansidão muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes nos falta mansidão na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério. E aí muitas vezes nós deixamos nosso temperamento aflorar. E aí nós ficamos atribulados. E aí a nossa alma não tem descanso. Aí a nossa alma não consegue descansar no Senhor, porque muitas vezes nós deixamos o velho Adão ou a velha Eva tomar conta de nós. Então, irmãos, humildade e mansidão. Saber resolver as coisas da maneira certa e na hora certa. Pensa num pastor que quando era novo convertido, irmãos, entrava em muitos embates. Às vezes, né, no mundão a gente fala assim, né? No mundão a gente fala, eu não levo o desaforo para casa. Pois, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nós vamos ter que levar, né, o desaforo, o pai do desaforo, o filho do desaforo, vamos ter que levar a família toda para evitar o quê? Muitas confusões nas nossas vidas. Então, muitas vezes, irmãos, por falta de experiência, já bati boca, já me entristeci, já fiquei angustiado, já fiquei magoado. Aí eu pergunto, isso é bom para a nossa alma? Não é, né? Então, irmãos, quando precisar usar a autoridade, usar a força que Deus nos dá, nós vamos usar. Mas sempre na direção de Deus, no momento certo e da maneira certa. Quantos casamentos até não se acabam? Porque muitas vezes falta ali a mansidão, irmãos, a sabedoria de agir como Deus nos ensina a agir. Então, ser manso e humilde de coração vai nos trazer descanso para a nossa alma. Ser humilde vai trazer descanso para as nossas almas. Mas pastor, mas mesmo assim, como que eu posso renovar as minhas forças? Isaías 40, versículo 28 em diante, a palavra de Deus diz assim, ó: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Antes da gente procurar um vigor físico, antes da gente procurar descansar fisicamente, irmãos, nós temos que começar deixar Deus trabalhar dentro de nós, interiormente. Às vezes nós achamos que estamos cansados fisicamente,
Às vezes nós achamos que estamos cansados é por causa do trabalho. Não, irmãos, muitas vezes esse cansaço está vindo é do nosso interior. E a palavra que diz que aqueles que esperam no Senhor, esperar e confiar. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e vão voar alto como águia. Sabe qual é a diferença da águia para a galinha? Já ouviram falar do voo de galinha? Irmãos, Deus ele não quer que nós tenhamos voo de galinha, não. Já viu como é que é o voo de galinha? A galinha, irmãos, ela dá um pulo bem alto, né? Bate as asas desesperada, faz o maior esforço para voar. E o voo dela, acho que não dá 3 metros de distância, o voo da galinha. É aquele voo que se esforça muito, irmãos, mas tem pouco progresso. Às vezes nós corremos o risco de estar assim, sabia? Se esforçar demais e ter pouco progresso. Aí a gente não entende, Senhor, por que eu estou me esforçando tanto e não estou vendo progresso nenhum? De repente, está faltando a gente renovar as nossas forças em Deus. Orando, jejuando, fazendo devocional, estando em comunhão com a igreja, colocando a mão no arado, buscando mesmo, irmãos, a unção de Deus, o poder de Deus. A Bíblia fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou até pensamos conforme o poder que opera em nós. É só a presença do Espírito Santo que pode nos fazer, irmãos, progredir, ter progresso, ter prosperidade espiritual, financeira, na saúde. É só a presença do Espírito Santo que pode nos dar vigor espiritual, irmãos. E nós renovamos as nossas forças é na obra de Deus. Por que Jesus falou, o meu jugo é suave e meu fardo é leve? Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus com amor, nós não nos cansamos. Não nos cansamos, irmãos. Ah, pastor William, mas o meu corpo, irmãos, o corpo é o corpo. Estou falando da alma e estou falando do espírito. Quando nós fazemos a obra de Deus com vontade e com amor, nós temos vontade de fazer mais. É ou não é verdade? Nós temos vontade de fazer mais. Igual eu estava falando para os irmãos, fui lá para o monte, comecei a orar, e aí comecei a ter várias ideias na minha mente. Aí eu fico querendo separar, né? Senhor, quais dessas ideias é da minha mente e quais dessas ideias vêm do Senhor? Porque tem que separar. Porque o que vem da minha mente eu não posso ir na empolgação, não. E aí eu comecei a ter várias ideias ali, irmãos, aí eu pensei, Senhor, eu vou querer fazer isso no evangelismo, novas direções, mudar isso no evangelismo, mudar aquilo no evangelismo, nos cultos também, na igreja. Senhor, eu estou tendo várias direções. Por quê? Porque quando nós estamos buscando a Deus, a gente tem vontade de fazer mais. Por que muitas vidas não têm mais vontade de fazer a obra? Falta de buscar a Deus, irmãos. Falta de buscar o poder do Senhor. Como eu falei, não podemos dar voo de galinha. Hoje eu estou cheio da unção, mas amanhã já está para baixo de novo. É voo de galinha. Essa semana eu fui para a igreja, mas na outra semana já não aparece mais. Fica 2 semanas, 2 meses, voo de galinha. Senhor, eu estava até indo bem, lendo a Bíblia, orando, mas agora já perdi minhas forças de novo. Deus, Ele não quer que nós tenhamos voos de galinha. Deus, Ele quer que nós tenhamos voos de águia. Já viu como a águia voa? Aquele voo bonito. Aquele voo oniponente, né, irmãos? Aquele voo, a águia, ela causa até temor nos outros pássaros, né? Todo mundo respeita a águia. Todo mundo respeita a águia, irmão. Todos os outros pássaros respeitam a águia. Aquele voo. Então, irmãos, sabe o que acontece? A águia, ela tem a capacidade de voar por cima das tempestades. Deu para entender? A águia, ela voa por cima das tempestades. Quando o tempo está fechando, a águia, para não pegar aquele tempo fechado, o que ela faz? Sobe mais alto. Voa por cima da tempestade. O mundo se acabando em tempestade, ela, voo de brigadeiro, irmãos. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmãos. Ele quer que a gente voe acima das tempestades. E aí vai vir problema, e aí vai vir preocupações, vai vir tribulação, mas você vai estar voando, irmãos, sobre as nuvens. É isso que nós precisamos. Às vezes na obra é tanta dificuldade, nós precisamos ter essas forças, renovar essas forças em Deus. Às vezes, quando eu estava fazendo ali a programação na rádio, tinha dia que eu estava assim desanimado, tinha dia que eu estava naquela aflição, tinha dia que eu estava fraco. Aí eu pensava, acho que eu vou mandar uma mensagem ali para o pastor e vou falar para o pastor que hoje eu não vou não. Falar, pastor, hoje eu não vou não estou bem, não vou não. Mas aí sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, rapaz, se eu não for fazer a obra de Deus hoje, se eu não for ali para a rádio porque eu estou fraco, porque eu não estou bem, estou desanimado, todos os dias o diabo vai querer lançar desânimo na minha vida para mim não ir. É ou não é verdade, irmãos? Se a gente deixar de fazer a obra porque está cansado, desanimado,
Todos os dias o Satanás vai criar uma situação para você ficar cansado, desanimado, para você não ir fazer a obra. Às vezes nós estamos com enfermidade, está certo, tem enfermidades que realmente a gente não tem condição de buscar o Senhor. Mas tem enfermidades, irmãos, que a gente consegue superar. Então, se a gente deixar de muitas vezes buscar Deus por causa de uma pequena enfermidade, o inimigo vai querer sempre trabalhar na enfermidade para que a gente não venha buscar Ele. Então, nós não temos que aceitar isso nas nossas vidas. Então, quando eu me sentia fraco, eu pensava ali em mandar mensagem para o pastor, eu falava, não, eu vou lá fazer a obra do Senhor, eu vou vencer esse desânimo e Deus, Ele vai renovar minhas forças. E ali eu ia para a rádio, confesso que quando eu começava ali a programação ainda estava desanimado, né? Mas ali começava a falar de Jesus. Aí começava a falar de Jesus e pregação vinha na mente, eu não sei de onde vem tanta palavra, né, irmãos? Maneira de dizer, porque claro que vem do alto. Mas aí, irmãos, a gente ficava falando ali 1 hora seguida e Deus enchendo de palavra, irmãos. Quando saía da rádio, as minhas forças estavam totalmente renovadas. Estava dando glória, aleluia, irmãos. Estava todo animado novamente. Agora, se eu tivesse ficado em casa, jururu, brocochô, desanimado. Foi falado aqui hoje, né? Nossa irmã Raimunda falou que muitas pessoas estão tão desanimadas que já não tem mais forças para vir para a igreja. Por quê? Deixou o desânimo vencer. Você sabia, irmãos, que nós não fomos criados para deixar nada nos vencer? Nós fomos criados para vencer, não para sermos vencidos. O que a palavra de Deus fala? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vencedor é quem está no mundo. Como assim, pastor William? Não é vencedor, é quem está no mundo. Quem está no mundo se esforçar consegue vencer. Quantos atletas olímpicos não estão ganhando ali medalhas, né? Por quê? Se esforçam, treinaram, se esforçam. Eles são vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores, irmãos, em Cristo Jesus. Então, nós não podemos deixar nada nos dominar. Somos nós que temos que dominar. Nós não fomos criados para sermos dominados. Nós fomos criados para dominar. Então pode vir desânimo, pode vir luta, pode vir enfermidade, pode vir escassez econômica, mas você pode profetizar na sua vida: eu não vou deixar nada me parar, porque Deus é o Deus que renova as minhas forças. E às vezes nós vamos estar mesmo meio aflitos, mas quando nós buscarmos a Deus, irmãos, não tem como. Não tem esse que não busca a Deus, que não tem as suas forças renovadas. Domingo eu vou falar como eu acordei domingo. Não ia falar não, mas eu vou falar. Como que eu acordei domingo? Domingo nós chegamos da viagem, foi domingo mesmo, né, que nós chegamos. Chegamos da viagem domingo, irmãos, e aí veio aquela aflição dentro de mim, o coração apertado. Eu falei, Nilma, chega, suei frio. Tanta aflição que eu estava sentindo. Eu falei, Nilma, tem coisa no mundo espiritual acontecendo. Tem coisa no mundo espiritual acontecendo, Nilma. E minha esposa sabe, quando eu estou assim naquela batalha espiritual, eu vou para dentro do meu quarto. Vou para o quarto de guerra. Fiquei ali no quarto de guerra, e ali eu pensei, nossa, eu tinha que estudar a revista hoje. Dar uma lida na revista hoje, separar aqui os melhores trechos, dar uma lida e já separar alguns pontos aqui, porque senão segunda é mais corrido, terça é mais corrido, então eu tenho que estudar essa revista hoje. Mas cadê a força para estudar? Estava sem força para estudar. Só que você acha que eu desisti? Cheio de aflição, angústia, sem saber o que estava acontecendo, eu falei, mas eu vou estudar a revista. Comecei ali, irmãos, comecei a folhear, estudei a revista, separei tudo, não me rendi. E ali, aquele estudo já começou a me ajudar a recuperar minhas forças. Não recuperou totalmente, mas começou a ajudar, a renovar minhas forças. E eu falei ali para minha esposa, falei, Nilma, tem coisa no mundo espiritual, vamos repreender. Eu não sei se são palavras contrárias, não sei se são pensamentos contrários, não sei se estão me maldizendo, falando mal de mim, me desejando mal, desejando a morte. Sei que eu estou sentindo uma angústia muito grande. Irmãos, quem tem discernimento do Espírito, sente quando algo não está certo. Sente, irmãos. Muitas vezes você não sabe exatamente o que, mas você sabe, alguma coisa está errada. E aí a gente bota o joelho no chão, a gente ora, a gente procura vencer. Eu falei, Senhor, e hoje é o dia que nós temos que estar lá, comemorando o 14º aniversário da Missão Resgate, porque eu quero voltar lá para agradecer. Irmãos, talvez nem todos entenderam, né? Eu não sei, talvez pode ter um ou outro que não entendeu, por que o pastor tirou o culto da igreja no domingo? Eu nunca vi pastor nenhum fazendo isso, porque às vezes o pastor tira um culto da igreja, quando a igreja é da mesma placa, né? Por exemplo, tem a Assembleia de Deus sede, hoje o aniversário é na sede, então todas as filiais vamos hoje para o aniversário, quando é a mesma placa. Agora, placas diferentes, irmãos, realmente são poucas pessoas, né? Mas por que isso?
Porque no reino dos céus não tem divisão, irmãos. Por que aqui na terra acontece isso? Porque muitas vezes as rivalidades das igrejas, né, que não pode ter isso, irmãos. Nós somos uma mesma família. Mas por que Deus me tocou? Irmãos, eu quero falar uma coisa, eu orei. Eu não tomei uma decisão assim sem orar, porque eu tenho temor disso também. Eu orei, pedi confirmação de Deus, falei, Deus me confirme, Deus me dê uma confirmação para mim não errar, para mim não fazer errado. E talvez nem todos entenderam. Mas eu garanto que quem esteve lá do domingo acabou entendendo tudo, né, irmãos? O que Deus fez lá naquele domingo. Deus falou grandemente. Deus falou muito comigo ali e com toda a igreja também. Os louvores, a pregação, a peça. Falou bastante, irmãos, com todos nós. Então, irmãos, quando Deus der uma direção para o pastor, para o anjo da igreja, a igreja tem que entrar em concordância e confiar. Confiar que nós não vamos fazer sem orar. Porque se a gente fazer sem orar, a gente pode errar, irmãos, aí não vai dar certo. Mas quando a gente bota nas mãos do Senhor, e quais foram as confirmações que Deus me deu? Quando eu comecei a orar, olha só que interessante, quando eu comecei a orar para ver se a gente ia para lá, aí no Facebook, né, o pastor também tem o Facebook, aí todas as vezes que o pastor colocava lá uma lembrança, não tem aquelas coisas de lembrança do Facebook? Compartilha uma lembrança, não tem isso aí? Aí todas as vezes que o pastor colocava lá uma lembrança, estava a gente no tempo da resgate lá. Era a gente no evangelismo, era a gente na igreja, é o Pedro bem pequenininho de terno, né, que ele colocava as fotos lá. É uma vez que eu fui no presídio com ele e colocou, todo dia que ele estava colocando lá, estava lá a gente lá. Eu falei, rapaz, eu estou sentindo que isso aí é confirmação da gente ir. Aí minha esposa falou com a pastora Marinês ficou toda feliz, ficou toda alegre, né? Aí falou que os meninos iam louvar lá de novo. E aí teve uma coisa que eu falei no domingo. No domingo eu falei comigo mesmo e com Deus. Eu falei, Senhor, hoje eu quero ser aquele leproso que vai voltar para agradecer. Porque a Bíblia fala de 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Eu falei, Senhor, hoje eu quero ser aquele leproso que vai voltar lá para agradecer. Aí eu não sei se os irmãos lembram, mas teve uma parte da pregação do pastor Everaldo, que o pastor Everaldo falou justamente isso. Falou, sempre tem que ter um leproso que volta para agradecer, né, irmãos? Isso é confirmação ou não é, irmãos? É confirmação. Então, todos nós que estivemos lá naquela noite, nós tivemos as nossas forças renovadas. Mas isso nós temos que buscar todos os dias. Isso nós temos que buscar em todos os cultos. Não é só numa festa, não é só num culto diferente, não é só se tiver um pregador diferente, não, irmãos. Porque é o Espírito Santo que renova as nossas forças. É a palavra de Deus, é a oração, é a consagração ao Senhor, é a comunhão, é a concordância que renova as nossas forças. Exemplo, casal. Se o casal ali, um estiver querendo fazer uma coisa, o outro estiver querendo fazer outra coisa e fica aquela discórdia, tira ou não tira as nossas forças? Mas quando o casal entra em concordância, irmãos, não consegue superar tudo? Vencer tudo? Eu já passei coisas aqui no ministério também com minha esposa e com meus filhos que só Deus sabe. Com os filhos também não é assim? Quando os filhos estão em concordância, não renova as nossas forças? Mas quando os filhos estão, irmãos, perdidos nas drogas, no álcool, no mundão, não tira um pouco das nossas forças? A concordância traz forças para nós também. Então a palavra do Senhor vai terminar dizendo assim, ó: tomai de mim sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu darei descanso às suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo com as lutas, com as batalhas da obra, o fardo de Jesus, no contexto que Jesus estava falando aqui, ele estava falando da religiosidade. O fardo de Jesus, irmãos, muitas vezes nós carregamos fardos, por quê? Porque às vezes nós andamos na religiosidade. Jesus não quer que a gente ande na religiosidade. Jesus, ele quer que a gente ande em adoração. A religiosidade também nos cansa. Ah, eu vou para a igreja porque tem que ir, é obrigado a ir, o pastor, se não for, o pastor é chato, o pastor vai ficar falando, isso é religiosidade. Agora a adoração é aquilo quando nós falamos, alegrei-me com os que me disseram, vamos para a casa do meu Senhor, irmãos. Essa é a adoração. Então vamos trocar a religiosidade pela adoração, vamos até o encontro de Jesus, vamos renovar as nossas forças a cada dia, começando por dentro, irmãos. E aí nós vamos vencer tudo que for para vencer nessa terra. Às vezes temos até o luto, né? Uma das coisas mais difíceis de vencer nessa terra é o quê? É o luto. Eu já tive luto na minha família, na minha casa. Só Deus sabe o tanto que eu sofri.
mas não parei de fazer a obra, continuei buscando ao Senhor e o Senhor renovou as minhas forças. Amém, igreja? Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vou fazer uma oração agora, não somente para os irmãos que estão aqui, mas também para os irmãos que estão na live, né? Os irmãos que vão ouvir essa pregação mais tarde. Quero convidar para nós entrarmos aqui nessa noite em oração, em concordância com o nosso Senhor, e vamos pedir para Deus estar renovando cada vez mais a nossa força, em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Eu não sei como meus irmãos chegaram aqui nessa noite, não sei como eles passaram a semana deles, não sei como eles passaram o mês dele, não sei nem como é que eles estão passando o ano deles, Pai. Mas eu sei de uma coisa, que muitas vezes, Pai, por causa das adversidades, nos falta realmente força espiritual, nos falta vigor, nos falta ânimos, Pai. Mas a Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos diz, se nós formos até o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dar alívio, Ele vai nos dar refrigério, Pai. Meu Deus, dê alívio para a nossa alma, dê alívio para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, dê alívio para a nossa mente, Pai, para que a gente consiga vencer todas as adversidades dessa terra, Senhor. Nós vivemos no tempo, Pai, onde a igreja está cada vez mais, meu Deus, enfrentando dificuldades, Senhor, onde a humanidade está se esfriando cada vez mais, onde o pecado está aumentando, meu Deus, mas eu te peço que o Senhor venha nos renovar a cada dia, que o Senhor venha fortalecer os nossos joelhos, que muitas vezes estão vacilantes, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dar um vigor para a gente orar, te buscar cada vez mais e adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Nos ajude a vencer todas as nossas lutas, abençoe a sua igreja, abençoe esse que vai ouvir essa live também, essa pregação, meu Deus, e renove as forças. Essas vidas que estão afastadas, essas vidas que estão aí desviadas do caminho do Senhor, Pai, essas vidas que estão aí, meu Deus, não no jugo do Senhor, mas no jugo do Satanás, meu Deus, nessa noite nós repreendemos, nós neutralizamos, nós anulamos pela honra e pela glória do seu nome, Senhor. Nós sabemos que o jugo, Pai, é ali, meu Deus, um aparelho, meu Senhor, que simboliza, meu Deus, andar junto, caminhar junto, dividir as cargas, Senhor. E nós sabemos que muitas vezes nós estamos sobrecarregados e só o Senhor mesmo para nos ajudar a vencer. Então eu creio, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, o Senhor vai estar nos ajudando a perseverar até o fim, e assim eu te agradeço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, e quem crê diga amém, irmãos. Deus é fiel, agradeço por essa oportunidade, as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar passando aqui para minha esposa, irmãos, e sábado que vem vamos estar fazendo o evangelismo de rua, e eu estou orando para ver se a gente vai lá para o Sol Nascente. Sábado agora eu vou dar uma conferida lá no Sol Nascente, aí se a pista estiver tranquila para a gente ir, se Deus quiser, sábado que vem nós vamos estar lá fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para minha esposa estar dando as bênçãos apostólicas nessa noite. Glória a Deus, culto maravilhoso.